Olá, boa noite. Meu nome é Ednilson Rodrigues, bem-vindo ao canal Vida Plena. E hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro de 2024, fazer uma pequena reflexão sobre esse mês de setembro, essa campanha do Setembro Amarelo. Nós estamos vivendo um período de desesperança, onde todos nós estamos passando por problemas e dificuldades das mais variadas, onde a gente acabou se tornando muito materialista, né? Muito preso às coisas materiais. A felicidade, a alegria, o sucesso é tudo calculado e baseado no ter, no possuir, e no que o outro pensa, no que o outro nos avalia. E essa cobrança material da vida vai tirando da gente a nossa alegria de viver, porque a gente não faz mais pela gente, a gente não faz pela nossa alegria, pelo nosso bem-estar, porque gostamos, porque faz parte do nosso talento, faz parte da nossa missão de vida. Não, a gente procura coisas que sejam agradáveis ao meio que a gente está vivendo. E isso vai trazendo um vazio existencial muito grande. E a gente começa a acreditar que tudo na vida é baseado naquilo que eu posso ver, apalpar, segurar, trocar, barganhar. Mas a vida não é isso, né? As emoções, os sentimentos, o nosso bem-estar está muito além dessa visão materialista da vida. Eu preciso restabelecer princípios de espiritualidade, de fé, de convívio, de fraternidade, de amizade. Muitos vão falar, isso não tem sentido nenhum. A gente está vivendo um período também de fuga. A gente cria máscaras de felicidade, máscaras de sucesso, máscaras de realizações, máscaras de que estamos nos dando muito bem. Criamos toda uma fantasia, toda uma ilusão, a tal ponto que nosso cérebro começa a entender que isso é verdadeiro. Mas o nosso eu, o nosso íntimo sabe que não é. Que está faltando ali um abraço, está faltando ali um ombro amigo, está faltando ali um aperto de mão, está faltando ali eu entender o que eu sou, o que eu quero, o que é minha vida, qual é o meu objetivo. Falta espiritualidade. Não digo nem religiosidade, porque as religiões hoje tem muitas, mas a espiritualidade, que é essa experiência íntima com o invisível, né, com aquilo que você não pode, com o imponderável, com aquilo que você não pode tocar, né, com o abstrato, ele é muito esquecido hoje. E as coisas que nos fazem felizes são abstratas. Amor é abstrato. O sabor das coisas. Mas eu pego uma laranja, eu chupo uma laranja. Mas o sabor da laranja é o mesmo para todo mundo? Tem os que gostam, tem outros que não gostam. Tem os que acham doce, outros que acham amarga. Então é uma experiência abstrata, é uma experiência individual. O bem-estar, o afeto, é tudo muito abstrato, mas que faz um bem, que nos aconchega, que nos faz sentir melhor, né? Um sorriso, um olhar carinhoso, tudo isso nos leva a fortalecer espiritualmente. Nós enfrentamos melhor as adversidades, as dificuldades, os problemas, quando nós temos uma fortaleza espiritual. Quando a gente começa a entender que isso faz parte do processo de existência, de vida,
quando a gente começa a entender que a vida é um processo muito maior do que a simples ato de nascer, crescer, viver e morrer. A vida é um processo muito mais grandioso, muito mais substancial. Ontem eu estava assistindo um podcast, o Paranormal Experience, e o Dr. Sérgio Felipe foi o entrevistado de ontem. Em determinado momento da entrevista ele fala assim: não, é muito bom estar aqui, porque aqui eu posso falar coisas que eu não posso falar no meu dia a dia porque me acham uma pessoa estranha, esquisito, ele colocou, né? Eu fiquei pensando, poxa, se um homem com conhecimento do Dr. Sérgio Felipe tem, com a cultura que ele tem, como médico, como escritor, como palestrante, como que trabalhou nas casas André Luiz, que dá aulas em Harvard, que tem textos publicados em revistas médicas do mundo todo, que tem um estudo tão aprofundado sobre a pineal e sobre espiritualidade tão grande. Se ele, né, que tem essa formação toda, sofre isso, ou seja, não tem aonde falar, né, aonde se expressar em algumas coisas que para ele são importantes, eu falei, imagina nós, né? Imagina nós, meros mortais aí, sem tantas oportunidades assim intelectuais, profissionais. Então eu fico pensando como é que a gente pode olhar para as pessoas e não compreender, né, que a vida é muito mais do que uma conta bancária poupuda, do que um sucesso efêmero, do que um monte de seguidores, um monte de likes. Não representa realmente aquilo que nós somos. O que representa quem nós somos é a nossa existência, nossa experiência pessoal um com o outro e com a gente mesmo. É a nossa história de vida, é as nossas vitórias sobre as adversidades, as dificuldades, os problemas. É o nosso reconhecimento pessoal da nossa jornada de vida, de existência. Então é importante que a gente comece a refletir sobre isso, de retomar essa busca espiritual, de olhar para o céu, olhar para o universo, olhar para a nossa volta e começar a perceber, nossa, como é que eu estou, né, vivendo num meio assim tão louco, tão grandioso e não percebi ainda. Quando eu olho o sol, quando eu olho a lua, quando eu vejo as estrelas, quando eu vejo as nuvens, né, que eu vejo esse azul maravilhoso, por eu não estar me conectando com isso, por eu não estar tendo uma vivência cognitiva com isso, eu começo a não valorizar. Aí eu estrago a terra, eu estrago o ar, eu estrago os relacionamentos, o convívio, eu começo a cultivar sentimentos negativos, destruidores. Então eu preciso me reconectar, voltar para mim mesmo, e para isso eu preciso olhar o meu mundo, a minha volta, ao meu redor. Quando eu vejo uma árvore nascendo, eu vejo aquele verde, aquela sombra, quando eu vejo uma flor, quando eu vejo um animal andando, quando eu vejo uma criança, né? Hoje ter filhos virou um pesadelo, as pessoas veem como algo negativo, né? As mães não podem mais amamentar as crianças porque virou um escândalo. As crianças não podem mais ser crianças, brincar, correr, pular, porque todo mundo entra em pânico. Criança virou, né? A gente reverteu tudo isso. Ser idoso, eu vi um pessoal conversando, não, mas você, com 30 e poucos anos, você já é uma pessoa idosa, né? Já é velha. Eu tô com quase 60. Eu falei, caramba, então o que eu sou? Então, as pessoas pensam que são eternas e que serão jovens a vida toda. Não tem mais a concepção de ser senil, né? Do envelhecer, de ver as suas próprias rugas, de ver o seu cabelo branco ou cair do seu cabelo, ver os sulcos na sua testa, no seu corpo, entender que já não tem mais aquela habilidade, aquela força, resistência de antes, mas tem a força do espírito, tem a força da compreensão, da vivência, da inteligência,
de relacionamentos de convívio. Se a gente começar a olhar todo mundo como a gente vê hoje, muitos jovens olhando a pessoa com mais idade como se nada fosse, e essa mesma pessoa olhando os jovens e as crianças como também nada fossem, como é que vai ser esse mundo? Vai ser o que é hoje, um mundo triste, sofrido, amargurado, onde as pessoas sorriem, chorando por dentro, aonde se dizem felizes por fora, mas por dentro estão abandonadas. Então vamos nos espiritualizar novamente, né? Vamos procurar gestos de cognição, de união novamente com aquilo que é imponderável. Você não precisa acreditar em Deus, você não precisa acreditar em outras coisas que eu acredito, que as pessoas acreditam, mas ter uma vida espiritualizada, ter uma vida onde você entenda que você faz parte de algo muito maior, muito mais enriquecedor do que essa miséria humana que as pessoas vêm transformando a nossa vida, destruindo sentimentos, relações, desvalorizando opiniões, desvalorizando o ser e desvalorizando a vida. Até a próxima.